Olá! Hoje nós vamos dar continuidade às parábolas de Jesus, ainda o ministério na Galileia, mas com o discurso das parábolas. As parábolas a seguir são conhecidas como o discurso das parábolas. Só um adendo, eu vou falar agora sobre o reino de Deus, que é um tema recorrente nas parábolas de Jesus. Porque ele estava implantando um novo reino espiritual e todo o seu enfoque estava na manifestação deste reino. Por isso, muitos não o compreendiam, por estarem com seus corações endurecidos, cheios de incredulidade. Ele estava criando um novo reino, não um reino que ele iria reinar aqui na terra, mas ele reinou. Mas era um reino espiritual, muito maior do que qualquer reinado material. Então, Jesus proferiu várias parábolas referindo-se diretamente ao reino de Deus e que frequentemente revelam uma perspectiva escatológica. As 7 parábolas do discurso das parábolas, em Mateus 13. Então, nós vamos começar agora, falando sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus encontradas nos 3 evangelhos sinópticos e o apócrifo Evangelho de Tomé. Nessa história, um semeador deixou cair uma semente no caminho, em terreno rochoso e entre os espinhos, e ela se perdeu. Mas, quando a semente caiu em boa terra, cresceu, multiplicando por 30, 60 e 100 a colheita. A narrativa bíblica dela. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. Chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou numa barca e se assentou. E todo o povo ficou em pé na praia. Muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram-na. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda e, tendo saído o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu na boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam 100, entre outros 60, outros 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus, artigo 13, capítulos 1 a 9. Nessa parábola, Jesus mesmo explica a parábola do semeador. O semeador semeia a palavra. Os que se acham pelo caminho onde a palavra é semeada são aqueles de quem, depois de a terem ouvido, vindo logo Satanás, tira a palavra que neles tem sido semeada. Igualmente, os semeados nos lugares pedregosos são aqueles que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Eles não têm em si raiz, mas duram pouco tempo. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são as que ouvem a palavra e os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, abafam a palavra, e ela fica infrutífera. Os semeados na boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e produzem fruto, a 30, a 60 e a 100 por 1. Marcos, essa interpretação está em Marcos, capítulo 4, versículos 14 a 20. Quer dizer, a gente não tem nem o que explicar, né, gente? Mas
o que que acontece? Às vezes mesmo, esses espíritos que aqui trabalham, falam pra gente como a gente tem que agir, fala como nós temos que fazer as coisas acontecerem para nós, para os nossos familiares. A gente sai daqui cheio de gás, vou fazer, começa a arrumar a sua casa, a fazer todos os rituais, aí vem alguém na sua casa e fala, nossa, o que que é isso? Te enche de dúvidas, pronto, você desiste. O seu trabalho, que já estava quase 50%, volta a estaca zero, não é mesmo? E a gente tem que dar continuidade. Não importa se está difícil ou não, se eu acredito, se eu tenho fé, eu tenho que dar continuidade. Quando eu semear, a minha semente tem que estar na terra, tem que ter raiz profunda, e eu tenho que acreditar que isso vai prosperar, que eu vou conseguir fazer com que mais pessoas tenham os benefícios que eu tive, né? Que eu tenha com tudo aquilo que eu acredito. A parábola também já foi interpretada como revelando que há 3 níveis de progresso e salvação divinos. E isso a gente tem que ir descobrindo com o passar das parábolas, né? Conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai entendendo a interpretação de cada parábola, nós vamos colocando mais ensinamento, mais amor no nosso dia a dia. A gente vai compreendendo frases, não é mesmo? Discursos, palavras que foram proferidas há mais de 2000 anos e que nos servem até hoje. É uma boa forma de aprendizado, não é mesmo? O mundo gira, gira e nós continuamos os mesmos. Vamos aprender cada dia mais na próxima, a parábola da semente. Até lá!